Gente, bom dia. Hoje eu vou fazer um procedimento um pouco diferente do usual. Em vez de eu começar pelo autor, vou começar pela obra. Com medo de não dar tempo de tratar da obra, que eu acho muito importante. Eu só vou situar o José João Reis, o José Reis, porque eu não sei o quanto ele é utilizado aqui no curso, se ele é um autor frequente entre vocês. O José Reis, posso dizer que é o historiador baiano mais reconhecido do Brasil. Ele é especialista, sobretudo, na temática da escravidão. É um historiador que se volta basicamente para o século XIX, mas ele não se move só nessa temática da escravidão. Ele é um estudioso da morte, estudioso de costumes, especialmente costumes escravistas, e é um historiador também das irmandades. Então ele termina por transitar na história social da escravidão, mas abordando essa história social a partir de muitos aspectos relacionados à vida, ao trabalho e à morte. Eu escolhi para nós conhecermos melhor o autor um livro em relação ao qual eu tenho muito gosto, que é o livro A Morte é uma Festa. Aqui é a primeira edição, já tem uma segunda edição aumentada, certo? Atualizada, do ponto de vista do autor, melhorada, mas eu gosto muito dessa edição e eu vou trabalhar com ela porque é que eu conheço o livro na integralidade. A segunda edição não li para ver o que ele alterou. E dentro da grande bibliografia do João José Reis, vocês podem depois só olhar na Amazon para vocês perceberem o quanto ele tem de livros sobre essa temática. E eu tenho boa parte dos livros dele, mas os livros são grandes e pesados. Não deu para trazer, porque hoje eu trouxe muita coisa. Nem trouxe Clodoaldo porque tinha mais força. E eu trouxe outro livro dele que eu gosto muito também, chamado Os Ganhadores. Aqui não é ganhador de loteria, não. São ganhadores, são carregadores urbanos que levam pessoas, mercadorias. São os Ubers do passado, são os carregadores mesmo de mercadorias e de pessoas. Vocês devem lembrar que as pessoas no século XIX, as brancas, as de elite, elas não andavam a pé, elas andavam carregadas em redes, em cadeiras. Elas geralmente não andavam com os pés próprios, andavam com os pés dos escravizados e dos livres pobres que faziam isso. Então ele tem esse livro sobre os ganhadores, sobre uma greve que aconteceu em Salvador em 1857 e que envolveu essa categoria de trabalhadores. Esse livro é maravilhoso para quem estuda o trabalho, para quem estuda a resistência, para quem estuda essas temáticas, digamos assim, das insurgências de baixo no passado, especialmente no século XIX. Mas eu não vou tratar sobre os ganhadores. Os livros de José Reis, vocês podem ver pequenos resumos nas propagandas dos livros, mas ele também é um autor muito acessível do ponto de vista das entrevistas, tanto entrevistas publicadas em revistas, e aqui nós trouxemos a entrevista do livro Conversas com Historiadores Brasileiros, que é uma entrevista maravilhosa também, que a Ana já colocou aqui no grupo, né, Ana? E também no YouTube tem entrevistas pequenas, entrevistas longas, abertura de seminários, tem muita participação dele. E praticamente sobre todos os livros é possível, sem ler, só ouvindo, saber do que se trata. E o João José Reis, ele é muito, assim, um historiador que gosta de metodologia da história, que é um historiador que se volta muito para a pesquisa documental, é um conhecedor muito profundo da documentação sobre a escravidão no século XIX. Ele faz um procedimento que eu acho muito bacana, que é o making-off dos livros. Você sabe que é o making-off, né? Making-off de um livro
É a produção, é como o processo produtivo aconteceu. Então ele mostra de fato todos os passos da pesquisa, das descobertas. Ele faz um pouco aquele procedimento metodológico que Greensburg ensina, que é não só mostrar o resultado, mas mostrar também como se chegou àquele resultado. Então, muitas matérias dele no YouTube, ele mostra o making-off dos livros. Como foi, por exemplo, naquela entrevista que o Pedro e a Emily utilizaram aqui, em que o Chalub também mostra o making-off do livro, trabalho lá em Botim. Então, o José Reis ele usa bastante esse procedimento também, que na verdade se transforma em belíssimas aulas de metodologia da história. Então, os dois historiadores têm em comum o fato de eles serem grandes empiristas, ou seja, historiadores que vão se debruçar sobre as fontes, mas que trabalham essas fontes também do ponto de vista de uma interlocução bastante forte com a bibliografia, não só a brasileira, mas a bibliografia mundial. Depois, se tiver tempo, eu falo mais sobre o João José Reis, certo? Mas eu vou para a Morte é uma Festa. Depois, no final da aula, vocês me lembrem de dizer como foi a formação dele, certo? Porque eu não quero me dispersar na formação, para eu ficar com mais tempo para o livro. Então, esse seria o ponto 1, introdutório. O ponto 2 seria o livro A Morte é uma Festa. O livro A Morte é uma Festa resulta do pós-doutorado que o João José Reis fez na Inglaterra, fez na Universidade de Londres, de 89 a 91. Então ele passou 2 anos na Inglaterra e lá, de uma certa maneira, ele deu um giro nos trabalhos dele, que eram voltados para a escravidão, para a exploração do trabalho escravo, e se interessou por um tipo de objeto de estudo que é muito do gosto dos europeus, que são os rituais fúnebres, os procedimentos relacionados as doenças na sua finalização, os enterros, os processos sociais em torno da morte, do enterro, a relação com o além, que é um tipo de pesquisa que faz uma interface também com a história das religiosidades, ou seja, ao mesmo tempo são costumes populares, arraigados na cultura colonial, mas são costumes que estão apoiados nas religiosidades portuguesas e nas religiosidades africanas. Então ele estuda como se fosse um hibridismo cultural expresso nos costumes, sobretudo chamando a atenção para os rituais africanos e para os rituais portugueses que geraram os rituais baianos. Ele estuda basicamente a morte na Bahia, certo? Então, ele já fez trabalhos posteriores estudando a morte no Brasil, mas A Morte é uma Festa é voltado mesmo para esse tema em Salvador do século, basicamente em Salvador do século XIX. Com esse livro, o João José Reis se aproxima de uma tradição que não era a tradição dele. Ele é, como o Chalub, de uma tradição anglo-saxônica. Como ele fez mestrado e doutorado nos Estados Unidos também, ele começou muito cedo a ter uma vivência nas universidades americanas. Ele tem uma tradição anglo-saxã que ele se autonomeia como historiador social na linha do Thompson, certo? Ele é um thompsoniano, é como ele se define. Na verdade, como eu defino o João José Reis aqui na Morte é uma Festa, já não é. Eu acho que ele vazou para a historiografia francesa mais do que ele quer admitir. Porque as referências dele nesse livro são menos o Thompson e muito mais os historiadores franceses que a gente chama de as mentalidades, historiadores das mentalidades. Então a interlocução aqui é muito visível, é inegável, com os franceses, por exemplo, o Arriès
O Arries é conhecido no Brasil mais pela história social da criança e da família, né? Essa temática da infância, da invenção da infância. Mas o Arries é um dos maiores historiadores ocidentais da morte. Então, ele é um estudioso da morte e tem muitos livros nessa temática de Arries. Ele dialoga, e aí, de uma certa maneira, ele reconhece a importância desse historiador nessa obra, com Michel Foucault. Vocês conhecem o Foucault também, que é um historiador das mentalidades. O Foucault é um dos primeiros estudiosos da morte e é um dos primeiros estudiosos a acionar uma documentação nova para o historiador, que são os Inventários e Testamentos. Então, o Michel Foucault, ele tem um conjunto de trabalhos, livros e artigos em que ele explora essas dimensões das religiosidades a partir dos testamentos, dos inventários. E vocês sabem que o testamento do passado, hoje eu não sei como é um testamento, mas o testamento até o final do 19, começo do século 20, era uma peça, ao mesmo tempo, é uma peça profana e uma peça sacra. Em que sentido? No sentido de que os testamentos eles já começavam invocando Deus, invocando, digamos assim, a proteção de todos os santos e encomendando a alma a Deus e fazendo toda uma profissão de fé católica, no caso dos católicos. Ou seja, o testamento é mais ou menos uma conversa do moribundo com Deus, mais ou menos pedindo: Deus me receba, eu estou humildemente pedindo a entrada do céu. E essa entrada é uma entrada que seria também humildemente pedido a mediação de Nossa Senhora, de todos os santos, etc, etc. E enquanto no testamento, todo esse prólogo, toda essa parte inicial do testamento é uma conversa entre o doente e o além, no inventário está definido o que seria a compensação que o doente está mostrando para pedir aquela passagem para o céu, de preferência sem pousar no purgatório. Então, o inventário ele vai detalhar o número de missas, o número de esmolas, as doações, aquilo que vai ser dado para as igrejas, que vai deixado para os padres. Então, termina que esses dois documentos que aparecem conjuntamente, é um documento mais voltado para pedido da proteção divina, para pedido de perdão àqueles que foram ofendidos pelo doente, mas o segundo é mesmo o detalhamento do que vai ficar para quem? Vai ficar para a igreja, para santos, para filhos naturais, para concubinas, para os escravizados, ou seja, um detalhamento da distribuição dos bens do doente, né? Ele supostamente, quando alguém faz um testamento e um inventário, o inventário geralmente não é feito pelo doente, é feito pelo testador. Mas o testamento, no geral, ele é feito quando a pessoa se sente doente, pensa que está perto de morrer ou de fato está perto de morrer. Ou seja, o testamento é um documento que muita gente nem fazia, porque não queria antecipar aquele próprio momento da morte. Mas muita gente era tão previdente que fazia o testamento uns 20 anos antes de morrer, achando que podia morrer daqui a pouco, que ia durar uns 30 anos. Ou seja, tem testamento de toda natureza, porque a morte é certa e a gente não sabe quando vai acontecer. Muita gente levava isso ao pé da letra. Então eu vou logo aqui fazer meu testamento e pedir a Deus que me proteja em qualquer que seja a circunstância. Então Michel Foucault, na França, nos anos 60, 50 e 60 e 70, era um estudioso muito importante nesse campo da morte, nesse campo do uso de inventários de testamentos e uso aos milhares. Aos milhares, porque a historiografia francesa dos anos 60 e 70, ela beira a historiografia serial,
ou seja, organiza séries de documentos, milhares e milhares de documentos, e cria procedimentos analíticos para trabalhar com a documentação diferenciada, que pode ter elementos quantitativos e que permite uma análise na diacronia, ou seja, ao longo do tempo. Então, ele dialoga com Philippe Ariès, com Michel Beauvais e com Jacques Le Goff. O Jacques Le Goff também é um estudioso notável do tema da morte. Ele passa, digamos assim, dos estudos medievais relacionados à vida intelectual, à vida camponesa, à vida das mulheres, mas ele cada vez mais se aproxima das temáticas da morte, portanto das temáticas ligadas às religiosidades, estudo do purgatório, essas coisas. Também é muito fácil você depois fazer um levantamento da contribuição desses autores, só botar ali, Le Goff, obras, Beauvais, obras, Philippe Ariès, obras, e aí vocês rapidamente têm um elenco da produção desses autores e vão ver o quanto esses autores, eles chamados das mentalidades, em certa época, que hoje são historiadores culturais, mas no passado se chamavam historiadores das mentalidades, o quanto eles, passado que eu digo anos 60, 70, até parte dos 80, porque essa etiqueta ela caiu de moda, ninguém diz mais que o historiador das mentalidades. Hoje a gente diz que é cultural, porque vocês sabem que as palavras elas têm seus momentos de glória e seus momentos de decadência, né, do uso. Então, o José Reis ele vai ter uma interlocução muito forte com esses autores franceses. Embora ele se diga um thompsoniano, mas nesse livro a interlocução maior é com os autores franceses ditos das mentalidades. O Thompson está aqui de maneira difusa, porque o Thompson não é especialista nessas temáticas. O Thompson estuda o mundo camponês na sua transição para o mundo operário. Então ele trabalha, seria os primórdios da Revolução Industrial e as modificações na Inglaterra, porque ele é um historiador da Inglaterra, né? A temática dele é a Inglaterra. Mas ele é muito mais voltado para o que seria o trabalhador que vai transformando cada vez mais um trabalhador da manufatura e um operário. Mas como é que o Thompson está na obra do José Reis? Ele está naquela forma difusa dos conceitos, de trabalhar mesmo, seguir as resistências de baixo. Então é difuso o uso conceitual dele, mas a interlocução maior, tanto teórica como metodológica, é com os franceses. Mas o José Reis ele é muito ligado ao orientador dele, que ele conheceu desde que ele fazia o curso de História na Bahia, que é o Stuart Schwartz. A gente aqui no Brasil chama Schwartz, mas é Schwartz, Stuart Schwartz. Eu vou chamar de Schwartz, porque esse negócio de falar para dentro como na Inglaterra é muito chato. Em inglês o som vai para dentro, é uma coisa. Bom, então ele vai ser orientado nos Estados Unidos pelo Stuart, tanto no mestrado como no doutorado. E como é que ele conheceu esse orientador dele, que é um notável historiador americano? Ele conheceu porque o Stuart foi fazer, é um brasilianista, é um grande especialista nas temáticas da escravidão e do Brasil colonial. Também vocês podem botar o nome e vão ver as obras importantíssimas. E ele veio para a Bahia e ele contratava os alunos do curso de graduação para ir para o arquivo pesquisar com ele, porque esses anos 70, quando o José Reis está fazendo a graduação, são anos que não tem nada dessas tecnologias de hoje. A tecnologia para nós era só a caneta, o lápis e o papel. E aqui a munheca, né? Assim, gastando aqui a mão, trabalhando. Então era tudo copiado à mão. Na verdade, nos anos 70, nem máquina de calcular, essas pequenininhas, a gente tinha. Fazer as continhas era à mão.
Quando eu fiz minha dissertação de mestrado, todas aquelas tabelas, todos aqueles gráficos, todas aquelas análises, eu fiz tudo, as contas à mão. Os percentuais, somar, multiplicar, tudo à mão. Nem tinha nas lojas aquelas máquinas assim, que fazia conta e puxava uma maçaneta, mas isso era coisa de comércio. Em casa mesmo tinha que saber tabuada, tinha que saber todas as coisas mesmo, por conta própria. Não tinha ninguém que fazer conta para você, não. Então, a introdução do José Reis no mundo da história foi pesquisando para dois grandes historiadores, Stuart Schwartz, que foi orientador dele depois dos Estados Unidos, e a Kátia Matoso. Vocês devem conhecer algum livro da Kátia Matoso, né? Já estudaram Kátia Matoso com alguém? Kátia Matoso, Kátia de Queiroz Matoso. Mas não é brasileira, ela é grega, casada com um brasileiro. Mas morou sempre na França, muito pouco na Bahia. Ela é grega, estudou na França, casou com um empresário brasileiro, veio morar no Brasil, depois voltou para a França. Hã? Pois é. A Kátia é uma das maiores historiadoras da escravidão dos anos 60 e dos anos 70. E ela foi referência para os historiadores brasileiros dos anos 70 e dos anos 80. O livro dela mais famoso chama Ser Escravo no Brasil. Depois vocês podem olhar também na Amazon. O livro chama Ser Escravo no Brasil, mas ela tem uma obra muito grande sobre escravidão. E o José Reis já começou por cima, né? Pesquisando para a Kátia Matoso e pesquisando para o Stuart Schwartz. Ou seja, uma grande referência da historiografia da escravidão na França e no Brasil, e uma grande referência na historiografia norte-americana. Mas se vocês gostarem de olhar as coincidências, também o Sidney Chalhoub, ele foi conduzido pela mão por um historiador norte-americano também, o Bob Slens, tanto no mestrado como no doutorado. Isso faz uma grande diferença na produção dos autores e no modo como eles veem a história, essa experiência americana e essa experiência de orientadores estrangeiros. Porque os historiadores estrangeiros não passam a mão na cabeça da gente. Os historiadores estrangeiros, eles não estão nem aí se você está com dor de cabeça, alguma coisa, não. Tem que chegar e mostrar o serviço. Não tem essa coisa brasileira de amaciar, não. Então, eles tiveram orientadores estrangeiros muito qualificados, brasilianistas. Assim como o Zé Murilo de Carvalho, também formação dos Estados Unidos, orientadores americanos e uma produção. Que aí tem uma característica comum desses autores, que faz inclusive com que eu os escolha também. É porque eles têm uma qualidade que o historiador tem que ter, ao mesmo tempo, eles são muito versados nas teorias, eles sabem muito bem aplicar os conceitos, mas eles são daqueles historiadores doentes pelo arquivo. E eu acho que o historiador tem que ter a doença do arquivo, senão ele não vai ser um bom historiador, não vai trazer novidades para o trabalho dele. Porque senão vai ficar só repetindo o que os outros fizeram, não dá certo. Dá para ser professor, mas não dá para ser pesquisador, historiador. Então tem que ter um gosto mesmo pelo arquivo, pela pesquisa de fontes, pela exploração documental, como é o caso desses três últimos que a gente viu aqui, né? Zé Murilo, o Chalhoub e o José Reis. Então, eu poderia dizer nesse ponto 2, as influências do José Reis nesse livro são francesas, são americanas e são inglesas, representadas por esses grandes historiadores que são muito reconhecidos nos seus respectivos campos. No caso do Schwartz, no campo da escravidão, do Thompson, no campo do trabalho, e dos franceses nas histórias da morte, das religiosidades e da cultura popular também de seus respectivos países.
Bom, sobre a história da morte, para entender o livro do José Reis, é preciso, aí seria o item 3, é preciso que a gente tenha alguma referência em relação à historiografia da morte. Essa historiografia da morte é uma das mais ricas do mundo ocidental hoje. Há uma quantidade imensa de historiadores do mundo todo que se voltam para essa temática. E uma temática também que se revalorizou com a pandemia, ou seja, a morte veio para a cena mesmo, veio e arrasou. Assim, acabou com a gente, né? Acabou com nossas famílias, com tudo. Mas isso foi no mundo todo. Mas a história da morte é uma história que ela já vinha sendo feita. E aqui eu vou chamar a atenção para dois conceitos, que são conceitos que aparecem, por exemplo, no Felipe R.S., e que aparecem com nomes distintos, mas dentro da mesma interpretação, no Michel Beauvais, que seria, primeiro, a morte domesticada. O que é a morte domesticada? Não é porque a gente domesticou a morte, não, porque a morte é muito traiçoeira. É domesticada no sentido de doméstico, da casa, da família, do espaço privado. Então, a morte domesticada é a morte que ela acontece no seio da casa, no seio da família, uma morte assistida, uma morte, de certa maneira, teatralizada, uma morte que aciona todas as pessoas da família, da vizinhança e tal, porque quando a pessoa adoece, quanto mais ela vai ficando doente, mais o trânsito na casa ele aumenta, para se despedir, para ajudar, para assistir, para ajudar a pessoa a morrer, e sobretudo para ajudar a pessoa a se salvar, porque a morte é uma passagem para o além, é uma passagem para um desconhecido que, do ponto de vista otimista, é para o céu, do ponto de vista, digamos assim, racional pode ser para o purgatório, do ponto de vista negativo vai direto para o inferno. Então, assim, esse medo da morte não é só o medo da dor, do sofrimento, que é muito grande nas fases pré-medicina moderna, mas é o medo, sobretudo, do que está depois da morte, daquilo que vai acontecer com a alma, com o espírito, para onde a alma vai, o que Deus vai fazer com aquela pessoa. Então, vai ser o destino além, e esse destino é escuro, porque a pessoa pode ir para o céu, mas passar uma temporada no purgatório, ou pode ir direto para as garras do Satanás. Então, isso é algo que, para nós, o peso é pequeno desses medos, assim, falando do conjunto da vida moderna. Ninguém fica nem tendo tempo de pensar nisso. Está muito ocupado com a vida comum, com a vida material. Mas isso era o grande temor que orientava a vida das pessoas até o século XIX. Era o medo da morte, mas não era o medo da morte física, era o medo da morte por conta daquilo que poderia acontecer com a alma depois. Então, esses temores, eles estão, por exemplo, presentes nos testamentos. Quando a pessoa vai fazer o testamento, ela expressa muito claramente essa relação que ela tem com esse temor do futuro da alma, o que vai acontecer com a alma. Daí porque o testamento e o inventário, eles expressam também as condições que aquela sociedade cria para facilitar a vida do outro na passagem para o além. Então, tipo assim, muitas missas. Quanto mais missas, mais facilidade da alma ser conduzida ao céu e ela tem entrada no paraíso. Daí porque tem testamentos como o do Mafrense. Gente, o testamento do Mafrense é muito bacana. Ele está no final daquele livro do Wilson Brandão, que o Brandão organizou, no final do livro da Alencastre. Ele deixa um dinheiro incomensurável para ter missas para ele até o fim dos tempos. Agora logo o povo bolsou dinheiro e as missas não aconteceram. Mas ele era potentado colonial, ele era muito temeroso de ir para o inferno,
muito temeroso da morte, e ele deixou muito, ele não tinha herdeiros, né? Toda a fortuna dele foi para o colégio da Bahia, que é o colégio de padres, né? Para as igrejas e para as missas até o infinito azul do céu, que não aconteceu, né? Não sei se ele chegou ao paraíso, mas as missas logo deixaram de acontecer. Então, essa morte domesticada é a morte em família, é a morte, digamos assim, assistida, é a morte em que o moribundo está ali no seu quarto de doente e ao redor dele está toda a cidade, todo o campo, todos os parentes, todos os aderentes, todas as pessoas curiosas que estão ali supostamente para rezar, para desejar uma boa morte, que essa é a boa morte, a morte em casa, a morte de modo natural, a morte que não seja morte violenta, chamada boa morte, e para realizar os rituais de cantar, de rezar, de acender velas, de passar óleo no corpo do doente, de untar o doente de várias coisas, e muitas vezes de ajudar o doente a morrer. Em muitos casos a pessoa não tinha mais força para morrer, ou seja, ficava agonizando dias e dias e não morria. Aí tinha os rituais, as preces, as orações para a pessoa morrer logo. Às vezes, certa medida, hoje tem esses rituais, porque... Não tem, só que mais simples, sim, né? bem mais simples. Ainda tem essa questão do grupo de religiosos da vizinhança, vir para a casa do doente, rezar, cantar por ele. Mas eu lembro, eu acho que foi em 2006, minha avó estava doente, as vizinhas dela costumavam ir para a casa dela e fazer aquelas textos, né? Sim. E cantar, assim, na missa dela de sétimo dia, todas elas foram justamente para... Qual é a cidade? Aqui mesmo. Teresina? Porque até há muito pouco tempo, eu acho que ainda existe, especialmente existe no interior, o ritual do momento mesmo do velório, que a gente chama de sentinela, vão para a sentinela do fulano, né? Não chama velório, velório é coisa urbana, coisa sofisticada, é a sentinela, né? Vão para a sentinela de fulano. E lá tem as rezadeiras, né? As carpideiras, que no passado elas eram pagas, eram pessoas pobres, mulheres pobres, geralmente idosas, que eram tipo uma profissão, carpir, ou seja, chorar. Aí quanto mais as carpideiras choravam alto, escandalizavam, entendeu? E botavam cebola para chorar e tal, mais assim, esse escândalo, que a morte era a morte que ela não podia ser no silêncio. A morte silenciosa era considerada uma má morte. A morte tinha que ser muito zoada, às vezes até de música, de tambor, de choro, de gritaria, de cantos, porque isso era considerado que a alma do morto ia se desprender mais rápido do corpo e o som ajudava a subir. Ninguém sabe a lógica, né? Mas estou contando como era, né? Então nas sentinelas tem aquelas mulheres geralmente de idade, que elas têm os cantos e as rezas próprias de pelar o morto. E aquilo ali tem um sentido. Pra gente é só curiosidade, assim, e resquício do passado. Mas dentro da crença sobre a boa morte e a má morte, aquilo ali são rituais que vão ajudar a alma a subir mais rápido, a desencarnar, a sair do corpo e achar o seu caminho. Porque uma morte mal resolvida, ela cria muitos problemas do ponto de vista dessas crenças antigas, ou seja, o morto que não se desprendeu do mundo, aqui fica aperreando os outros. Então, as almas penadas, coisas que a gente conhece só o nome, mas que eram crenças do passado, de que as almas não achavam seu lugar nem no inferno, nem no purgatório, nem no paraíso, elas ficavam tentando. Ficava tentando os vivos. Então os vivos tinham muito medo também dessa presença dos mortos entre eles. Eles tinham que se desprender e ficar esperando lá no lugar até chegar o outro.
para se encontrar lá, porque a crença também de muitos era que a pessoa morria e encontrava com o ente querido no lugar lá, de preferência no paraíso, né? Assim, o purgatório não tinha graça de se encontrar não, mas era melhor do que ir direto para o inferno. Então é só adiantando, esse conceito de morte domesticada é um conceito criado pelo Felipe Arries, mas ele, com nomes diferentes, ele está em praticamente todos os livros sobre a morte. E morte domesticada, como eu falei, vem de doméstico, vem da casa, vem do âmbito familiar e que engloba um conjunto de rituais que envolvem vizinhança, pares, mulheres idosas, parentes, etc, etc. E a morte selvagem, não tem nada a ver com selva. A morte selvagem, o conceito, não tem nada a ver, não confundir com selva, que não é. A morte selvagem é a morte moderna, a morte medicalizada. Qual é a morte moderna? É aquela morte que ninguém vê o doente, ele está na UTI, dentro de uma cama, mas a cama ela é separada das outras camas por cortinas. Alguém já entrou em UTI aqui? É assim, né? Ou seja, fica ali a coisa mais triste do mundo é o UTI. Assim. Ao mesmo tempo você sabe que o seu doente está ali assistido, porque está arrodeado de profissionais, mas ao mesmo tempo imagina a angústia de quem está na UTI, porque é uma morte, digamos assim, esperada para qualquer momento na UTI, né? Ninguém espera sair da UTI, espera morrer mesmo. Morte selvagem é a morte medicalizada, a morte, digamos, assistida pelos médicos, a morte no hospital, a morte confinada, certo? Em que doente e pessoas, familiares, amigos, vizinhos, não participam. Quando o doente vai para o hospital, ele está agora afastado da sociedade que ele habita e ele está na mão dos médicos, ele está na mão de profissionais, ele não tem mais contato, a não ser quando está na enfermaria ou no apartamento, mas com horas e pessoas definidas para assistir, mas é uma morte que ela é afastada e ela é uma morte silenciada, ou seja, mesmo quando a pessoa está quase morta, a gente pergunta, e sua mãe como está? Ah, está bem, a gente está esperando ela sair, está quase morta já, quase enterrada. Mas é a morte silenciada, ninguém fala na morte, ninguém toca no assunto, tem medo, assim, azar, assim, é como se estivesse desejando que o outro morresse, ou seja, tem uma série de tabus, que são tabus que eram menos frequentes no passado. Os tabus no passado eram outros. Os tabus agora é a gente silenciar. O principal tabu da morte é o silêncio sobre a morte. Ninguém fala na doença. Dependendo da doença, esconde até depois de morto. A pessoa morreu de câncer, até um dia desse. Ninguém nem dizia a palavra câncer, dizia aquela doença ruim, não vou dizer não, ai. Ou seja, era ou não era. Ou seja, ninguém diz nem o nome da doença, porque aquilo ali pode atrair a doença. Não. É uma morte silenciada, uma morte confinada, uma morte... Fala, querida. Não, esse exemplo que você falou, dessa morte silenciada, é muito um exemplo que eu vejo lá no interior. No interior tem todo o... Qual o seu interior? É Maranhão. Mas qual a cidade? Parnarama. Parnarama na beira do Parnaíba? É. E aí, não tem todas essas costumes que a senhora falou, né? Sim. E aí, essa questão da morte silenciada é muito engraçada porque tinha uma parede nossa que morreu jovem, assim, criança. E a gente até hoje, eu não sei do que ela morreu, porque o pessoal nunca fala o que ela teve, qual foi a causa da morte dela, só fala que foi aquela doença ruim, sabe? Pois foi câncer. E eu não tinha sentido. Bom, então pode ficar certa, a doença ruim é câncer. Justamente, pois provavelmente, com muita probabilidade é câncer, porque ninguém falava esse nome até um dia desse. Eu só vim perceber que foi uma coisa de câncer, porque ela ficou careca. Aí eu tinha assistido aquela novela, que era a personagem principal. Porque ninguém fala. E o problema é que ela tem câncer, não tem. E ainda nega até Pois é. Nega até depois da morte, né? Porque dependendo da doença, ela é silenciada.
a morte é silenciada, a memória, digamos assim, é uma memória que ela vai ser negada o tempo todo. Pois poderia ser. Exato, agora é CA, né? Pois é. Não falava o nome câncer, falava, não, é CA. Pois é, que é só metade do terço da doença, né? Não é a doença como toda. Eu tenho uma colega que trabalha aqui no Departamento de Economia, ela morreu em 6 anos, ela morreu com 58 anos de câncer. Aí ela já estava quase morta, eu perguntava como é que está o socorro, como é que está. Aí a gente queria saber a doença. Ela disse, não chega a ser câncer, né? É quase câncer. Meu Deus, não existe esse quase câncer. Assim, não existe essa. Aí tem a sogra do meu irmão também, não é? Ela tem câncer de sangue, leucemia. Não é câncer não, é quase câncer. Não existe isso. É um CA. Bom, então essa morte moderna é a morte silenciada, a morte negada, a morte confinada, a morte medicalizada. E, sobretudo, ela não é compartilhada, às vezes, nem com a família, nem com a sociedade. Essa morte é a morte solitária, muito diferente da morte do passado, que era a morte comunitária, que era a morte que ela era vivida no coletivo, marcada por rituais os mais diversos. Essa morte domesticada, eu poderia, assim, falar só os itens que caracterizam, que são, primeiro, ela é vivida no âmbito coletivo. Mas o coletivo aqui não é só a família, vizinhança, parentes, padres, autoridades, curiosos, pessoas de todas as idades, elas estão frequentando o ambiente, que é o ambiente do doente, o ambiente, digamos assim, marcado por aquela iminência de uma morte, que pode demorar, mas pode vir logo. Quando demorava demais, havia os rituais para apressar, para ajudar o morto a morrer, certo? Para acabar com o sofrimento. Mas não era por causa disso, não. Era por causa da religião. Não era pensando na dor que eu acho que a dor do passado, ela devia ter um significado muito diferente, Zé Luiz, porque todo mundo sentia dor o tempo todo, porque não tinha analgésico. Então a dor fazia parte da vida, o sofrimento fazia parte da vida, e todo mundo que ia morrer sabia que ia sofrer pra caramba. Que hoje em dia, mesmo com os analgésicos, tudo quanto é remédio, a pessoa sofre, mas o sofrimento de hoje é incomparavelmente menor do que o sofrimento do passado, certo? Então, chegava um momento, como o próprio João Zé Teis vai mostrar aqui, que o doente não tinha força para morrer mais. Aí tinha que ser ajudado com as orações, com os ungüentos, não sei se asfixiava, acho que não. Fazia uma eutanásia à força. Mas eram os rituais mesmo. Tem a morte vivida no coletivo, tem a morte assistida em dois sentidos. Assistida no sentido das pessoas verem, e no sentido de estar o tempo todo gente ali na cabeceira fazendo o que é preciso para aliviar o sofrimento ou para ajudar a morrer. Diga, meu bem. A minha bisavó foi assim, porque a bisavó estava doente, então quando foi ela morrer, ela estava debilitada, então a gente sabia que ela não ia durar, né? E aí quando a gente chegou realmente no momento, todo mundo que estava lá no dia da casa se juntou no quarto e fomos pro quarto, ficamos lá ao redor dela, da cama. Ver ela morrer, né? Ver ela morrer e trouxeram a vela, aí quando ela morrer, a gente viu ela morrer. Pois é, que inclusive uma coisa que era muito valorizada era a pessoa recolher o último suspiro. Que tanto que, por exemplo, a esposa, o marido morria fora, ou a mulher, de alguma maneira, estava separada do marido e tal, aí o grande choro era não pude recolher seu último suspiro, né? Que aí digamos assim, é uma coisa bonita, uma coisa valorizada socialmente, uma coisa que une a família, e une a família aquela pessoa que você viu o último suspiro, bota a vela na mão, né? Aí fica ali a vela de plantão o tempo todo, fósforo, esperando ali a hora de botar a vela na mão. E quando a pessoa morre sem a vela na mão, é um terror, né? E aí, assim, não, é uma coisa
que mexe também com a emoção de todo mundo e é a coisa que ofende o morto, não ter a vela na mão na hora da morte, né? Mas essa morte aí é a morte domesticada, não é a morte moderna. Então, essa morte assistida, ela tem ritos de passagem. A Vitória acabou de mostrar um rito. A família se reúne para assistir a morte, botar a vela na mão do moribundo, né? Quando a pessoa morre só, morre sem a vela, morre sem assistência, é uma má morte. Aí sua bisavó ela teve muita sorte. Um dia ela teve a boa morte. Isso é a boa morte. Deus lhe dê uma boa morte. Entendeu? Não é mau desejo, não é bom desejo. É a pessoa morrer assistida, morrer tendo um certo conforto familiar e tal, não morrer de morte violenta. E tem a morte em que há ritos de passagem, que são muitos, e a participação no ato de morrer dos padres, que o padre tem que levar em extremoção. O que a Ana Luísa falou aí chama viático, que é o padre carregar aqueles aparatos, é o incenso, os óleos e tudo, para dar a extremoção, que é a garantia, digamos assim, de que está sendo entregue a Deus. Sim. E morrer sem extremoção era um grande medo do passado, das pessoas que morreram sem extremoção. Hoje a extremoção ela não é dada só por padres. Assim, tem certas pessoas da igreja que na falta do padre elas podem dar a extremoção, que é esse ritual último que a igreja como que recomenda a ida da pessoa, pede a Deus. Tanto que o maior medo é morrer sem essa garantia, sem esse passaporte de que vai chegar ao céu. E ainda hoje nos hospitais, eu tenho uma irmã que ela eu não sei como é o nome, mas ela vai toda de branco para a igreja, ajuda na igreja, tem um nome lá, é uma coisa muito valorizada na igreja católica. E ela vai não só às casas dos doentes e idosos, como ela vai aos hospitais. Quando a pessoa ela chega lá e não tem esse negócio de não entrar não. Vai toda, digamos, paramentada e se apresenta, diz que ela é lá, como eu me lembro. E aí vai rezar e confortar os doentes. Justamente essa questão da extremoção é a última remissão dos pecados, no caso. Seria, digamos assim, a confissão final, em que a pessoa é perdoada de todas as suas falhas e ela vai limpa. Ela está, digamos assim, livre dos pecados para ela subir na direção do céu. Então é uma espécie de avalização, se é que a palavra existe. A pessoa está avalizada a subir, porque os pecados foram todos perdoados. Inclusive nos testamentos há muitos pedidos de perdão. Não só perdão a Deus, mas perdão a todo mundo que o doente ofendeu e perdão até aqueles que foram ofendidos e o ofensor não sabe que ofendeu. Então ele pede perdão até por involuntários, por desconhecer também. Ele dá um exemplo aqui, o João José Reis, que eu acho interessante, da Dona Leopoldina. A Dona Leopoldina morreu muito cedo, né? Vocês lembram? Acho que ela tinha uns 27 anos, no máximo 28. Mulher de Dom Pedro I, a primeira mulher. E a morte dela foi doméstica, né? Domesticada, foi a morte assistida. Aí vieram para o leito de morte dela todos os parentes, todos os serviçais, todos os escravos, a corte, né? E ela pediu perdão a todos pelos ofensas voluntárias e involuntárias, e a maior parte respondeu que não, ela não tinha ofendido não. Ou seja, tem a resposta que é para confortar o doente, que ele está indo com o perdão daquelas pessoas que eventualmente ele teria ofendido. Então esses rituais são da morte domesticada. Vizinhos, parentes, nas cidades pequenas, nos interiores, quando a pessoa adoece, que está muito doente, os parentes vêm visitar. Eu lembro assim, isso no 65, eu já tinha lá meus 9 anos, quando meu avô paterno faleceu, ele faleceu lá em casa. Só que
nós éramos tão pequenos que a gente fazia ele se divertir com a doença, com as doenças, ninguém atinava para o sofrimento dele, para a dor, para as preocupações, não. Aquilo ali para a gente era uma brincadeira como qualquer outra, que a gente sai de parentes. E eu lembro de uma coisa, meu avô não era assim tão pobre não, mas que tinha um ritual, assim, que era o parente vinha visitar e deixava algum dinheiro. Então, não só visitava, como deixava dinheiro para ajudar suponho que no caixão, não sei, era muito pequena para entender isso, achava esquisito. Porque lá em casa sempre foi muito rigoroso, ninguém recebe nada de ninguém, não pede nada a ninguém. Lá em casa era uma educação muito rígida, assim, nesse negócio de favor, de coisa. E eu achava muito esquisito. Meu avô não achava nada demais, não. Era tudo normal. Eu acredito que fosse uma prática normal. Passado, eu recebi o dinheiro. Não achava nada demais, não. Também acho que era pouco. Devia ser muito dinheiro, mas era quase como se fosse uma coisa que era frequente nessa época. É os anos 60. Antigamente tinha, eu não sei hoje em dia, para falar a verdade, nunca mais vi, mas antigamente tinha muito isso das pessoas mais idosas, elas faziam um crediário do próprio túmulo, né? Empatando. Não, ainda hoje tem. Inclusive as pessoas mais pobres, elas têm o seguro, o caixão, pagam todo mês, digamos, R$20, R$30. A minha cabeleireira nem é tão pobre, mas todo mês vai lá a pessoa receber o dinheiro, que é o dinheiro que ela vai ter, a garantia que ela vai ter enterro, que ela vai ter caixão, que ela vai ter as coisas quando ela morrer. E ela é até nova, faz muito tempo que eu vejo a Maria pagando esse negócio. Hã? Pois é, mas tu começou cedo. Né? Mas porque botaram meu nome, porque a funerária vai botar no pessoal. E eu acho que é muito comum, tipo, no interior, o pessoal prioriza muito essa questão do caixão, de todo o elemento icônico no velório. O pessoal prioriza muito, eu vejo muito, principalmente os mais velhos, ele tem muito esse costume, ele não pode faltar o que for, ele não deixa de pagar a parcela do caixão. Tem um nome lá, tem um nome lá, esse carnê aí, é porque eu não lembro. Hã? É plano funerário, né? Exato. Tem um. Agora, isso é muito, eu acho isso muito importante, porque, por exemplo, na minha infância, eu via muito passando na porta lá de casa, as pessoas pobres sendo enterradas em redes. Isso que eu acabei de falar. Você viu isso? Eu acabei de falar no interior. Minha mamãe tinha medo de ser enterrada no fundo do rede, por isso que ela sabe. Né? Ela é de que cidade? Oeiras, né? Oeiras tem rituais muito fortes dessa morte chamada domesticada. Então, nesses ritos de aí eles chamam bem morrer, certo? O bem morrer é morte em casa, de doença, com todos esses cuidados tomados, com garantia de que tem gente assistindo, que a pessoa não vai morrer só, que vai ter a vela na mão, que não vai ser enterrada assim para os animais comerem, entendeu? Assim, tem toda uma série de rituais. Aí esses rituais incluem as velas, porque as velas elas estão ali na mão do moribundo, mas elas estão, durante a doença, em todos os espaços. Porque antigamente não tinha eletricidade, aqui nós estamos no século XIX. Então a vela era a garantia não só de você estar acompanhando o doente, mas também está impedindo a entrada do demônio. Porque a vela, ela é um impedimento à entrada do demônio. O demônio ele não entra pela cruz e pela vela. Então, a cruz é um anteparo. E também, assim, cuidado de não deixar muita porta aberta. Porque o coitado do doente, ele fica confinado no lugar. Porque só a porta ali vigiada, o diabo não entrar. Porque o diabo tenta na hora final. E a pessoa está sem força para reagir, às vezes, às tentações. Aí fica aquela disputa da alma do morto entre o diabo e Deus. E a igreja vai justamente com os rituais tentar impedir
essa presença do diabo, que é uma presença muito astuciosa. Ele pode chegar na hora que a pessoa está mais fraca e tentar. Então isso aqui a gente está na colônia e está na morte, que o José Reis, ele não vai usar o termo morte domesticada do Arries, ele vai usar o termo morte barroca do Vauvel. Mas é a mesma coisa, só muda o nome, mas é a mesma, digamos, é o mesmo conjunto de rituais, é a mesma estrutura que o Arries usa, chamando morte domesticada. Então tem as velas têm sentidos muito distintos, inclusive a vela no velório, ela é um elemento de distinção social. Um rico, ele gasta quilos e libras, que na época não era quilo, né? Libras de velas. Então, quanto mais o homem, a mulher, a família é rica, mais suntuoso é o velório com a quantidade de velas. Todo mundo levando velas grandes e tudo. Então, são quilos e quilos de velas que são pregadas, e isso demonstra o poder, a fortuna, o prestígio do morto. Aí já no enterro. Então, as orações elas acompanham a doença, a morte, o enterro e o pós-morte. E os inventários, eles vão mostrar a pujança também da família, do ponto de vista do quanto de missas, de novenas, de orações elas são pagas a diferentes igrejas, e durante quanto tempo, com que frequência, e é muito caro, e vai mostrar também a importância da família, porque a morte, assim como a vida, ela é hierarquizada. Ou seja, os rituais eles existem, mas eles são mais complexos, mais ricos, mais requintados de acordo com o morto. Ou seja, os rituais são mais ou menos comuns, com diferenças enormes do ponto de vista da maneira como cada família pode proceder com seu doente, com seu morto. Então, as orações. Eu dei exemplo aqui, né, que vocês podem ver facilmente, do Domingos Afonso Mafrense, que foram milhares e milhares de dados de missa por centenas de anos, mas os testamenteiros não fizeram tanta missa, não. Ou seja, o dinheiro terminou se espalhando aí e não foi atendido na totalidade, não, porque ele queria até o fim dos tempos missas para ele, para garantir a ida dele para o céu, né? Os objetos, há uma quantidade enorme de objetos em torno da família, da morte, do morto, do doente, do enterro. Objetos não só levados pelos religiosos, como objetos que compõem mesmo o quarto e toda a ritualística da morte. Então são santos, são figuras de santos, são o que a gente chama hoje pedaço, que é pedaço de perna, pedaço de braço, esvotos, dependendo de onde a doença está no doente. Agora quando tem muita ideia, né? Que coloca os pés da estátua do padecíssimo, às vezes o braço, o cabelo. Dependendo da doença, manda fazer. Então, assim, tem uma quantidade imensa de objetos, não só objetos sacros, que acompanham o viático, que acompanham esses ritos finais, o próprio enterro, mas também na própria casa, no próprio quarto do doente. Tem o quarto do moribundo, que são cruzes, diz aí, religioso, tu diz logo aí que eu estou um pouco. Meu elenco está pequeno. Esse tema vai lembrar quando eu fui para o seminário que eu voltei, né? Sim. Quando eu fui, você foi a primeira volta, né? Aí no meu quarto, uma tia idosa, depois eu olhar com minha mãe e ficou no quarto. Sim. Essa minha tia, ela era muito poderosa. Sim. Eu lembro que ela levou lá para o quarto um oratório, para o Sim. né? Sim. Nossa, 18. Era chiquíssimo esse eu até fiz uma coisa falando assim, quando eu chegava dentro do quarto dela, quando eu era pequeno, pensava que era uma criança catedral, por causa que era enorme, mas enfim, ela passava horas e horas rezando na frente desse oratório.
Aí um dia antes dela falecer, eu já estava bem doentinha, o padre foi lá, veio para o viagem, a última comunhão, e confessou ela. Aí no dia seguinte, estava retornando da escola, né? Sim. E aí minha avó chamou assim, Igor, pega uma vela. Aí muita coisa a gente chamava de tio Miguel tá morrendo. Sim. Aí fui lá na sala, peguei a vela, a gente entrou, encostou a porta, aí eu falei para a situação, a vela na minha cama, Sim. logo na cama, né? Deitado, Sim. ela me chamou, aí eu pega a vela, eu peguei a vela, botei na mãozinha dela, aí o professor aqui me chamou tanta atenção porque ela tinha terminado de rezar o texto. A janela estava aberta, né? O sol estava pegando ela, foi tão marcante isso. Aí eu dei uma olhada assim no quarto, né? O oratório, o rosário enorme que tinha em cima da cama. Aí eu pensei, eu não sei porquê, mas eu consegui. Que morte barroca. Mas essa é a morte barroca, ou seja, aí tem todos os componentes. Tem a cruz, tem os santos, tem o oratório, tem os rosários. Aqui eu vou inventar. Tem as imagens dos santos. Tem todo um tipo, digamos assim, de referência à igreja e à fé daquela pessoa moribunda e à fé daquela família. E cada um desses objetos tem um significado. Então essa é a morte barroca, que é a morte assistida, que é a morte domesticada, como é chamada. Então tem um quarto próprio, o doente não está na sala, não está na cozinha, o doente está no quarto, que é o quarto do doente. Então isso se encaixa, né? Que é o quarto do doente. E há todo um conjunto ritualístico envolvendo cantos e lamentações, que a gente já falou aqui. Excelências. As excelências, né? Que acontecem no momento da sentinela. E as excelências, elas são um saber de mulheres, vai passando de mulher, passava, né? Não sei nem se ainda existe. Talvez só eu eles. Vai passando de mulher para mulher, de mulheres idosas, e as excelências têm, chamada excelência, mas o nome é excelência. Excelências. As excelências, elas são cantos de passagem, são cantos profanos, religiosos, ligados à passagem da vida para a morte, da vida para a outra vida, né? No caso dos religiosos. Então há todo um ritual, que é o ritual de canto, mas o ritual de choro também, porque tem aquelas mulheres que são as carpideiras, né? Que era uma profissão muito valorizada no passado, porque o morto, sem ninguém para carpir, ele tinha mais dificuldades de chegar ao céu, porque também uma ajuda que dá ao morto para a alma se soltar do corpo e achar o seu caminho, né? Para não virar alma penada. E aí é o grande temor dos vivos. E a grande vingança dos mortos. Se eles não forem bem conduzidos, eles vão se vingar dos vivos, segundo as crenças. Diga lá. Dessa questão da excelência, estava numa cidade do Carmo, que é Palmeiras, né? E eu conheci uma senhora, Dona Carmen, não sei se você conheceu, ela dona da fazenda Gorros. Eu sempre achei curioso essa fazenda porque, embora a gente veja na atualidade, ela funcionava como antigamente, né? Porque para a colonização, porque era casa grande e em volta tinha todos os seus trabalhadores, enfim. Escrevi, eu acho que uns 5 artigos sobre essa fazenda e a proprietária. Quando ela faleceu, eu não fui na fazenda, mas eu estava no centro da cidade, na igrejinha, na frente. E aí ela foi passando o corpo dela parar. Eu achei tão interessante porque no patamar da igreja estavam cantando as excelências. Sim. Aquilo me instigou tanto que eu voltei à cidade várias vezes para ver e gravar. Ana, vê se cai. Um momento aqui, Igor. E o que a gente vai fazer aqui, Ana? Porque acho que vai cair, né? Não vou atender, não. Parou a gravação. Parou? Para toda vez que alguém. Mas tá gravando aqui no meu. Mas bota de novo, continua aqui. Eu pensei que no modo avião não chamasse. Tá chamando, né? Estranho. Bom, então vamos. Aí eu retornei ainda a Palmeiras outras vezes, porque eu estava vendo no celular e depois eu fui passar escrito, né? Alguns coisas eu consegui passar escrito todo tempo. Mas isso ali foi tão choroso, sobretudo na Semana Santa.
sexta-feira de Páscoa, né? Que elas cantavam em procissão, né? Eu não sei, eu acho que tem outros lugares no Piauí, mas eu acho que eles não gostam das referências de São. E qual é a família dessa fazenda Morros, meninos? Qual a família da fazenda Morros? Que família é? Almeida. Almeida? Ah, Almeida tem lá. Ah, de família Ribeiro, né? Dos desembargadores, né? Não sei. Deve ser. A família Almeida eu conheço lá, que é a família antiga lá. O primeiro prefeito da cidade tinha outro nome Almeida. Eu conheço parte dessa família aí. Bom, então, além de, digamos, das excelências, né? Eu chamo de excelência, excelências, as rezas acompanham o antes, o durante e o depois, e a aplicação de óleos, de ungüentos, que servem para aliviar o sofrimento do paciente, mas tem também funções que seriam funções sacras, no sentido de ter uma relação com o mundo do além também. É como se a lógica fosse: os vivos ajudam os doentes a morrer e alcançar o outro mundo. Ou seja, o doente não morre sem a assistência e sem a ajuda dos vivos. Os vivos têm que ajudar nessa passagem, é uma passagem que ele não tem força para fazer só. E quanto mais essas ajudas elas têm todos esses elementos, mais fácil fica a alma do morto alcançar o lugar lá. Eu não vou chamar de paraíso, porque nem todo mundo alcançaria o paraíso. Bom, sobre os velórios, ele também trata dos velórios. O que acontecia nos velórios? Né? Primeiro, se come e bebe o morto. Não sei se vocês lembram de uma obra do Jorge Amado, sobre o Quincas Berro d'Água, que foi até uma série na televisão. Vocês não lembram que vocês não tinham nascido? Ah, mãe de vocês, com certeza. Mas é série televisiva da Globo, é fácil achar também. Que é justamente uma peça toda, um livro, depois uma peça, sobre o ritual de acompanhar, beber e comer o morto. Gente, não é literal. Ninguém come o morto, não. Nem bebe o morto. Porque o velório, o bom velório, digamos assim, que dignifica o morto, é aquele que tem muita bebida e muita comida, certo? É nesse sentido, ou seja, muita cachaça, muito café, pois não, quer dizer. Posso dar uma coisa bem rapidinho? Pode, mas é bem rapidinho. É menos de 2 minutos. Oi, bom dia. Eu me chamo Celinha, sou estudante de Ciências Sociais aqui da UF, sou militante do movimento Nova Interesse e do movimento de mulheres de obra plenária. A gente está passando hoje fazendo uma panfletagem para divulgar o encontro estadual do movimento Alvenário, que vai acontecer essa sexta-feira, para que a gente consiga debater a realidade do machismo que existe dentro da nossa própria diversidade, na nossa cidade, no nosso estado. E a gente está convidando todo mundo a participar, mesmo sem ser mulher, para conseguir se somar no debate, participar também, né? E conseguir ajudar nessa construção que a gente tem feito, inclusive de melhorar o trabalho do nosso movimento e conseguir, de fato, lutar melhor pelos direitos das mulheres. Então a gente tem que estar fazendo essa panfletagem. Vai acontecer essa sexta-feira, dia 5, e vai ser o dia inteiro ali no Auditório Socorro Lia, das 8 da manhã às 18. Então a gente está passando isso nas salas, convidando os estudantes a participar, as professoras, as trabalhadoras, para que a gente possa de fato ter um encontro grande assim que consiga debater nossa realidade. É isso, gente. Obrigado. Bom dia. Então, gente, comer e beber o morto significa um bom velório, tem muita bebida e muita comida. Eu vou dar um exemplo da minha cidade. Morreu a filha de um prefeito da família Lázaro Rebelo. Esse velório, ela era muito nova, tinha 30 e poucos anos, era formada em economia aqui, e ela teve uma doença, que eu acho que é uma doença autoimune, que ela foi para os Estados Unidos. Tudo que existia que o dinheiro podia pagar foi feito, mas a doença era degenerativa e foi rápida a morte dela. Ainda hoje se fala no festival de comida. Não é porque Esperantina é uma cidade de comida. Impressionante como as pessoas. Esperantina. Como as pessoas demonstram seu poder e sua força pela exibição dos exageros de comida. É muito. Então, assim,
E é muito feio se não tiver muita carne, muito bolo, muito café, muito leite, muito queijo, muito tudo, entendeu? E fica lotado, porque muita gente vai mesmo para comer. Hoje eu vou te dar a barriga da miséria. Aí vai mesmo. Hoje eu vou comer até Deus ter dó, entendeu? Então, é muito frequente o velório barroco, ser marcado pela fartura de comida, de bebida e pela duração do próprio velório. Roupas e adereços. Roupas e adereços, os mortos. Pobres só tem a mortalha. Que hoje em dia nem tem mais mortalha, eu acho. Hoje em dia a pessoa vai enterrada é com roupa mesmo. Mas no passado, as mortalhas, que era roupa, parecia roupa romana, né? Elas eram muito requintadas de acordo com a posição social e a fortuna de cada um. Então tem as cores, tem os tecidos, tem os adereços. Então há todo um ritual também envolvendo aquilo que é o vestuário do morto, como o morto vai chegar lá no céu, bem vestido, bem, digamos assim, conforme a sua condição social. Os caixões eles são muito variados, variava da rede, que já era um luxo, a morrer mesmo em tábuas, ir lá, botar o morto no buraco e voltar com as tábuas, não deixar as tábuas. Então, até luxuosíssimos caixões ornamentados de tudo quanto era luxo disponível no período colonial do século XIX. Tanto que havia, não sei se hoje existe, acredito que não, havia comerciantes especializados só nessa área da morte. Não vou dizer funerárias de hoje, não. Era mesmo. Os enfeites, as fitas, os galões, as flores, os tecidos, assim. Aqui mesmo nos jornais do Piauí do 79, havia os anúncios, porque com coisas mais simples, coisas mais sofisticadas, coisas muito sofisticadas para ambientar o quarto, o espaço que o morto ia ser velado e para, digamos, ornamentar o caixão e ornamentar o próprio morto. No enterro. Então há uma hierarquia. É uma profissão, professora, para poder ajeitar o morto, né? De maquiagem mesmo, de colocar o formal também para conservar o agora, né? Agora assim, tem todo um. Antigamente, professora, como pega no contexto, Sim. Como se fazia para poder conservar, né, o corpo do morto, para que não se decomposse tão rápido, para você ter tempo de expor, das pessoas irem lá e tal? Ou não tinha? Tinha, só que a duração era menor do que hoje, porque hoje a pessoa pode ficar aí no formol, no éter, durante muito tempo. No passado era, e dependendo da doença também, a duração do corpo era menor. Porque você sabe que a doença, dependendo da doença, a degeneração da matéria é muito rápida. Mas tinha sim, só que eu não sei quais eram eu não tenho esse tipo de detalhamento. Mas, por exemplo, uma coisa muito interessante, os acompanhamentos e os pagamentos. Quer dizer, fazia parte já do inventário deixar uma quantidade imensa de dinheiro, se fosse um morto rico, né, uma família rica, já na forma mesmo da moeda, para pagar os acompanhamentos. Porque quanto mais tem pessoas acompanhando o morto na sua morte, e no velório, e na direção da igreja, que é o terra eram nas igrejas, a maior parte, mais o cortejo, quanto maior o cortejo, mais denota a importância do morto. Só que os cortejos do passado, eles não eram propriamente cortejos em que a pessoa vai voluntariamente. Então já fazia parte do ritual de preparação da morte, juntar moedas, porque cada acompanhante, para acompanhar, ele ia lá receber sua moeda. E nos jornais aqui do Piauí, uma coisa que eu sempre achei muito interessante, é o seguinte, eram as reclamações no número seguinte, o morto era enterrado, aí uma multidão acompanhou, não sei o quê. Aí começava a sair as notícias depois. É uma vergonha aqui em Teresina, as famílias pagam os acompanhantes, e eles na hora que chegam na esquina, eles que somem. Quando chega no cemitério não tem quase ninguém.
Ou seja, eles andavam um pouquinho, pegavam o dinheiro, voltavam para casa, ou iam beber cachaça, sei lá, fazer o quê. Mas quando chegavam no cemitério propriamente dito, só tinha mesmo os amigos, a família, aquela pompa, aquele luxo de pessoas, aquela crença de que a pessoa ia muito bem acompanhada, ser entregue ao além, ela se esvaía aqui. E nos jornais sempre tinha essa reclamação, que as pessoas incidiam o pagamento, mas não, na primeira esquina eles iam sumindo e voltando para os seus afazeres com o dinheiro na mão. Vocês imaginavam isso? Pagava. Eu acho que tem um caso parecido no livro do Fontes de Aquino, lá do Pare de Arroz. Sim. Tem um caso lá parecido, ele vai contar um capítulo, Sim. que a pessoa mas é em Timão que acontece, né? Mas acontecia em todo lugar. Sim. Aí o padre estava lá na Catedral de Teresina, hoje em Timão, celebrando lá a questão funerária, né? E aí tinha muita pouca gente, mas aí a família acusa que eles tinham, né, contratado um monte de acompanhante, mas não foi quase ninguém para lá ainda da família. Pois é, o certo seria pagar depois. Certo? Ou pagar no cemitério, entendeu? Acho que, se eu me lembro, no final da vovó, foi pago, mas o ônibus não levava as amigas dela, eles precisavam do cemitério, que era muito longe. Acho que, se eu me lembro, foi o Jardim da Resistência, a gente morava na Vila Sul. Então, estava muito longe para as amigas dela, então a gente pagou uma van para levar. Mas aqui é bem diferente. Pagava bem, mas era porque a crença era de que muita gente. São duas coisas. É o lado sagrado, muita gente acompanhando o morto, facilita a ida dele para o céu. Mas também muita gente acompanhando o morto denota um lugar social, o apreço, o gosto que as pessoas tinham por esse morto, o afeto, demonstrava o afeto. Só que esse afeto era pago, né? Como muitos afetos. Assim, não é nada estranhável também. Bom, o ritual é conduzido pela igreja, mas os enterros também mudam de lugar. Ou seja, no passado, as famílias de condição mais elevada eram enterradas na igreja. E o livro do João Zé Reis é justamente sobre a cemitéria, que a cemitéria foi uma rebelião que aconteceu em Salvador em 1836, em que as pessoas das Irmandades e os habitantes da cidade se revoltaram com o poder público, porque o poder público proibiu o enterramento nas igrejas, contratou uma empresa privada que construiu um grande cemitério. Aí daí para frente, era um momento de emergência da medicina higienista, de toda aquela que a gente viu no Chalhube, dos miasmos, etc. Então o poder público estava tirando os enterramentos das igrejas porque já começava a ter essa ideia mais forte de que os miasmas mefíticos que emanavam dos defuntos, eles prejudicavam a vida dos vivos. Mas a reação em Salvador foi um quebra-quebra que atingiu a cidade toda e que destruiu o cemitério por completo, que destruiu a parte da cidade e que envolveu praticamente todos os baianos de Salvador contra essa prática nova de enterrar em cemitérios. Os cemitérios só pegaram porque depois vieram as pestes. A partir de 1859, o Brasil entrou na onda, que já estava no mundo, de adoecer todo mundo, de ter, não pandemias, mas epidemias muito fortes, febre amarela, de varíola, etc. Teve até peste negra aqui, em menor quantidade. E aí as pessoas começaram a acreditar que os miasmas mefíticos realmente eram responsáveis pelas doenças. Aí os cemitérios começaram a pegar, mas foi muito difícil fazer a transição da igreja para o cemitério. O período que estava toda a questão de higienista nacional. Questão de? Higiene nacional. Na verdade, assim, a ascensão da medicina no começo do século XIX, no caso do Brasil, com a criação das faculdades de medicina, começa a emergir o poder médico. O
poder médico, ele se apropria das descobertas científicas que começam a acontecer em relação às doenças e se apropria das teorias do meio. As teorias do meio eram aquelas que diziam o meio é quem está infectado e ele infecta as pessoas. Aí começa a haver, digamos assim, aquela crença que o Estado é o primeiro a assumir de que as cidades têm que ser limpas, urbanizadas, abertas, ventiladas, as pessoas têm que se distanciar para poder manter a saúde pública. E isso, digamos assim, começa a se propagar em todos os campos. E os médicos começam a ter voz, como médicos, eram chamados médicos higienistas, eles começam, em associação com o poder público, a impor regras para o funcionamento das cidades. Uma regra era essa, não enterrar em igrejas, que as igrejas eram lugares infectados, fedidos, a igreja ao redor, porque nos rituais da morte, qual era a crença? Era que quem se enterrasse bem pertinho do padre, bem pertinho do altar, ou logo na entrada, quanto mais você estivesse perto das capelas, das orações e tudo, mais aquelas orações favoreciam que se tivesse o purgatório, sair do purgatório para o céu, ou alcançar o céu. Então eram as crenças muito fortes que a população tinha em relação ao sagrado. Então as igrejas eram cemitérios. Só não enterravam em igreja as pessoas muito pobres, que enterravam, não tinha nem muro nem nada, assim, em lugares próprios, tipo assim, campos abertos. E os escravos, nós tínhamos até escravos que se enterravam em igreja, dependendo da irmandade ter, porque as irmandades eram as proteções possíveis da época. A irmandade, ela era criada pelas profissões, os barbeiros, os carpinteiros, os forros, os brancos, era por raça e por profissão. Então, cada categoria socio-racial ou social ou racial tinha a sua irmandade. A irmandade de elite é a Santa Casa de Misericórdia, a irmandade dos brancos e ricos. Mas tinha a irmandade de São Benedito, do Santíssimo Sacramento, tinha a irmandade de todo santo. E cada irmandade, a de São Benedito era dos negros. Cada irmandade, ela protegia seus irmãos. Os irmãos todo mês pagavam uma pequena esmola, uma pequena cota, e tinham direito à proteção. No caso do irmão morrer, a irmandade dava tipo uma cesta básica para a família, ficava mais ou menos ajudando a família. Mas a irmandade existia principalmente por causa da morte, porque a irmandade era como é o nome, Zé Luiz, aí era o plano funerário. A irmandade, digamos assim, era o lugar das sociabilidades, mas a função principal era ser o plano funerário. Pagava e quando morresse era assegurado que a pessoa tinha um lugarzinho, tinha 7 palmos de terra, tinha minimamente, mesmo que não fosse um caixão, mas tinha um enterro minimamente digno, tinha acompanhamento, tinha rezas, tinha assistência religiosa, tinha os irmãos conduzindo o caixão, ou seja, tinha morte digna, que era a morte que podia levar para o céu. A irmandade tinha essa função do plano funerário, digamos assim. Então, essas irmandades, elas se juntaram, agitaram a população de Salvador e quebraram o cemitério, entendeu? Quebraram o cemitério e deixaram o sol bagaço. Bom dia, querida. Quer esquecer? E aí tem uma olha, chegou, né? Tá bom. Tá, obrigada. Tá bom. Bom, estávamos onde? No plano funerário, né? Então as irmandades, elas, ao mesmo tempo elas se protegiam, elas eram o INSS, era a Bolsa Família, era o plano funerário, entendeu? Elas eram o lugar, o sindicato, o lugar de agitação. Então a irmandade era o lugar de proteção das profissões, eram os sindicatos, assim, na falta de melhor palavra, né?
mas não era função política, era função social mesmo, função protetiva da família. E as irmandades, elas pegavam uma pequena contribuição, mas elas tinham a responsabilidade de proteger os seus irmãos, eram chamados de irmãos, certo? Os seus irmãos na hora das dificuldades. Bom, por que tudo isso? Porque o que habitava a mentalidade, o coração e o medo das pessoas era justamente não fazer a passagem certa. Porque mesmo que estacionasse no purgatório, era menos mal. Porque no purgatório a alma ficava pedindo rezas. Tanto que, não sei se vocês escutam isso, mas a minha família é muito religiosa. Aí diz assim, vamos rezar porque acho que fulano está sofrendo no purgatório. Tem isso na família de vocês? Eu acho que da Joelha deve ter. Vamos rezar, fulano está pedindo oração. Eu estou sonhando o tempo todo com fulano. Acho que fulano está sofrendo, está pedindo oração. Acho que, como todos nós somos católicos, uns mais, outros menos. Né? Foi bom. Ela está dominando aí. Não, papai sempre assim comigo. Vamos rezar no peito. Pois é, a gente toda hora está rezando por um que presumivelmente está no purgatório, né? Então, assim, esses três lugares, paraíso, purgatório e inferno, eles eram destinos finais, mas ninguém sabe onde a pessoa está, para onde foi, ninguém sabe, na verdade, não sabe nada, mas eu estou só contando o que acreditava no sexo sem nova. Então, a pessoa podia estar, se estivesse no inferno, estava sem jeito, mas no purgatório ainda tinha jeito, certo? Aí, portanto, os vivos tinham uma função, mesmo do morto depois de morto, uma obrigação para com o morto, porque o morto no purgatório, ele ainda precisava de missa, de oração, de vela, ele precisava que a gente desse esmola em nome dele, que a gente fizesse doação aos pobres, doação à igreja, porque a gente era que estava protegendo aquele que ainda estava sofrendo lá, certo? E isso tudo, como é que foi possível estudar, tanto nesses autores franceses, como aqui no José Reis, no capítulo que eu escolhi para vocês, através principalmente das documentações de inventários e testamentos. Muitas documentações, mas viajantes, mais inventários e testamentos, com a descrição desses, além dos breviários, além de toda, digamos, a escrita da igreja. Mas tudo isso permite estudar esse tipo de mentalidade relacionada a essa morte que é chamada morte barroca. Então, se a gente fosse fazer, por exemplo, a comparação, os católicos, a morte barroca pedia luxo e distinção, mesmo que esse luxo e distinção fosse variável de acordo com a condição social de cada um. Mas já havia uma tensão com os protestantes, que começava a aparecer também, que no caso, de vez em quando tinha confusão, porque os protestantes, como é que tinha que ser a doença e a morte? Com frugalidade dos rituais, para poder ter frugalidade nos gastos. Porque o católico, ele podia a família ficar lascada, pobre, sem ter mais nada, mas o seu ente querido ia para o céu, por conta dos rituais que eram caríssimos. Muitas vezes a família quebrava na morte, no enterro, no pós-morte do seu ente, porque eles não queriam perder o prestígio e a distinção que era próprio da sua condição social. Enquanto os protestantes, eles viam a morte, o ritual da morte, de uma maneira completamente diferente. Era tudo muito enxuto, muito barato, muito frugal, e não importavam os rituais para a compreensão do que seria a localização do morto, da alma do morto, né? Agora, só falando um pouquinho sobre o João, que eu disse que ia falar nem que fosse um pouquinho. O João, ele é baiano, nasceu em 1952, como todos os historiadores que eu trouxe para cá. Não é que eu escolhi o nome dela, porque esse ano foi um ano bom para a história. Ele se formou em História e em Ciências Sociais, em 2 cursos. Ele casou muito novo, lá pelos 19, no máximo 20 anos. Teve o filho dele já tem mais de 50 anos, ele já tem
neto adulto, duvidar já é bisneto. Ele tem 73 anos, o João, hoje. E ele fez esses cursos na Bahia e desde 15, 16 que ele era trotskista. Ele era do ensino médio, ele já vivia correndo da polícia, já vivia fazendo protesto contra a ditadura militar, já tinha uma vida muito agitada. Eu disse, quando estava estudando, se não fosse esses estágios que ele fazia de pesquisa com o Stuart Schwartz e com a Kátia Matoso, ele não tinha como sustentar a família. Ele e a mulher dele bem novinhos, com filho pequeno, eles ficavam vivendo de bolsa, de estágio, essas coisas, era uma vida difícil. E quando ele terminou os 2 cursos, em plena ditadura militar, acho que foi em 76, 77 que ele terminou os cursos, ele não tinha como sobreviver. Apareceu a chance de estudar nos Estados Unidos com bolsa. Ele foi estudar em Minnesota, fez mestrado, doutorado, e quando ele voltou, ele fez concurso para a Federal da Bahia. E ele tem uma carreira extraordinária. Ele foi visitante em muitas universidades americanas, assim como o Chalub, porque quem estuda nos Estados Unidos abre portas logo nos Estados Unidos, né? Visitante na Europa, em várias universidades, pós-doutorados vários também. Esse aqui é o resultado do pós-doutorado na Inglaterra, como eu falei. E é um dos historiadores brasileiros que tem os livros traduzidos para inglês, francês e espanhol, o que não é muito frequente no Brasil. Esse livro mesmo aqui tem traduções em 3 línguas estrangeiras. É um livro que já está na 2ª edição e é um livro que já vendeu uns 40, 50 mil, que é muito. É nada comparando com a Amélia Del Priore. Mas para um historiador que é acadêmico, que é profissional, que é um trabalho de pesquisa, é um best-seller. Esse livro, A Morte é uma Festa. Por que ele é best-seller? Porque primeiro, a morte é um tema que abarca todos, né? Todo mundo. E segundo, o modo como o João escreve é um modo super simples. É assim, do jeito que ele fala, ele escreve. Então, apesar de ser uma pesquisa muito profunda, ser muito rigorosa, ele é muito rigoroso, mas ao mesmo tempo a escrita dele é de uma leveza, de uma delicadeza e de uma graça. Ele é baiano mesmo, debochado. É tipo o Chalub carioca, mas ele não chega a ser tão debochado como o Chalub, não. Mas é uma escrita agradabilíssima, cheia de graça, de insinuações, e que agrada bastante, não só dentro da história, como para os leitores em geral. O público culto em geral gosta muito desse livro. Tem uma 2ª edição, não está caro, está barato, não tem uma 2ª edição. Mas para o tamanho do livro do João, que são livros de 500 páginas, 600, 700, está num preço muito bom. Então é muito bom. Não sei, não vi vocês demonstrarem se já estudaram esse autor, mas vale a pena. É o maior, ele e o Chalub são os 2 maiores estudiosos da escravidão hoje no Brasil. São assim de estudiosos de grande relevo, de grande reconhecimento nacional e internacional, e que tem leituras muito instigantes sobre o Brasil. Vale a pena vocês comprarem esse livro, até para, não só porque é um livro de história, mas porque é um livro de cultura mesmo, acerca do Brasil do século XIX. Eu percebi os paralelos entre essa obra dele, A Morte é uma Festa, e com o livro dos Mirandantes, porque para mim, enquanto o Ginsburg ele aborda... É Ginsburg mesmo. Aqui eu não sei porque que inventaram de inglês. E quando o Ginsburg ele fala... Não, aqui em Teresina, aqui na universidade o povo chama Ginsburg. Não, o nome dele é Ginsburg mesmo. É muito fácil. Enfim, e quando ele fala justamente sobre essa passagem do paganismo para o catolicismo, da morte em si, o Reis ele já trata mais ele também trata desses rituais sobre o Brasil. Porque esses rituais aí não são tão sacramentados que a senhora acabou falando, né? Porque ele fala sobre a questão católica, mas esses rituais aí são ritos bem sintetizados. Na verdade, assim, ele estuda aqui o que a gente poderia chamar de hibridismo cultural. O
que lá no Ginsburg eles chamam de circularidade cultural. É por isso que parece, é porque o Ginsburg criou não, mas utiliza bastante esse conceito de circularidade cultural, que é essa digamos, mistura, essa circulação mesmo de saberes de várias origens, de vários tempos, de várias classes. E como o Ginsburg também é de uma tradição ítalo-saxônica, ele é italiano, profundamente italiano, mas a formação dele é muito feita na Inglaterra. Então tem um pezinho também. E o José Reis não tem preconceito contra o Ginsburg, que é um preconceito que tem aqui, pelo menos nessa universidade. Bem, quando eu vejo assim um professor esculhambando por Ginsburg, talvez, sei nada. Todos os historiadores são importantes, são esclarecedores acerca dos processos de história social. Você escolhe o seu e deixa os outros em paz. Eu, como eu sempre dei aula de teoria e metodologia, de historiografia, não tenho esse costume de andar discriminando e nem acabando com... São modos de ver, o mundo é plural, as histórias são plurais, as teorias são muitas, as possibilidades de enxergar, de escrever são muitas, e a gente na história tem que ter cabeça aberta para ver as diferenças. Claro que você escolhe o seu modo, mas nada também de andar acabando com o trabalho dos outros. Então vamos lá. Gente, estamos chegando na reta final. Quinta-feira vamos ter... Parece que a abordagem vai ser muito erótica, não, né? Pensei que ia ser uma aula de erotismo, mas não vai ser. Vai ser uma aula acadêmica mesmo, o seminário das meninas. Dia 11, que é terça-feira, tem nossa terceira avaliação. Domingo, de noite, eu já quero ter as notas. Vamos passar o domingo corrigindo as provas. Porque para mim é melhor corrigir prova começando cedo e todas ao mesmo tempo. E também porque eu não tenho tempo. E porque sábado, gente, quando eu convido, é convite mesmo. Não é assim para agradar de faz de conta, não. Vocês estão convidando, se vocês quiserem vir, serão muito bem-vindos. Dia 6, sábado que vem, ao lançamento do livro organizado pelo João, que tem capítulos aqui do Sábio, do Gabriel, certo? E geralmente na academia é bom. O Igor vai